O tempo mudou cada história. De doenças misteriosas e perdas repentinas à fama inesperada. Suas histórias reais são ainda mais chocantes do que o próprio filme. Vamos analisar o que realmente aconteceu quando a câmera parou de funcionar. Sanaa Lathan como Monica Wright. Sanaa Lathan nasceu em 19 de setembro de 1971, na cidade de Nova York, USA, aos 29 anos. Interpretou Monica Wright, uma jogadora de basquete determinada que lutava por respeito, igualdade e amor, tanto no amor quanto no basquete. O papel acrescentou profundidade emocional ao filme, transformando um romance esportivo em uma obra séria que examina a ambição, as barreiras de gênero e o sacrifício pessoal. Esse controle emocional se desenvolveu desde cedo. Após a separação de seus pais, o diretor Stan Lathan e a atriz Eleanor McCoy, Sanaa cresceu de forma independente em uma família imersa em tradições artísticas, mas também marcada por conflitos. Essa disciplina a guiou durante os primeiros anos de sua carreira, enquanto fazia a transição da televisão para filmes como Blade e The Best Man, onde aprendeu a lidar com o poder de personalidades fortes. À medida que sua fama crescia, as limitações da indústria cinematográfica tornavam-se cada vez mais evidentes. Apesar dos elogios, Sanaa constantemente se deparava com oportunidades limitadas para mulheres negras, o que a obrigou a experimentar diferentes gêneros e mídias. Suas atuações em Brown Sugar e em produções subsequentes da Broadway demonstraram sua versatilidade como atriz, enquanto nos bastidores ela se preparava silenciosamente para o controle criativo a longo prazo, e não para a fama passageira. Sua vida pessoal estava sob constante escrutínio. Sanaa chegou a namorar Omar Epps, seu colega de time de basquete, mas o relacionamento terminou. Ela nunca se casou e não tem filhos, o que gerou muita especulação, mas acabou por solidificar sua convicção de que priorizava a estabilidade profissional e a independência criativa em detrimento de objetivos convencionais. Sanaa Lathan, agora com 55 anos, continua atuando como atriz, diretora e dubladora. Com um patrimônio líquido estimado em 5 milhões de dólares americanos, sua história reflete controle e estabilidade, construídos sobre escolhas deliberadas, não sobre concessões. Omar Epps como Quincy McCall. Omar Epps nasceu em 20 de julho de 1973, no Brooklyn, Nova York, USA. Aos 27 anos, interpretou Quincy McCall, um prodígio do basquete talentoso, porém emocionalmente atormentado, que sonha com uma carreira na NBA, tanto no amor quanto no basquete. Sua atuação deu dinamismo ao filme, ilustrando a tensão entre talento, egoísmo e imaturidade emocional. Essa tensão reflete sua criação. Criado pela mãe, Bonnie Maria Epps. Após o abandono do pai, Omar cresceu no Brooklyn e aprendeu a ser independente desde cedo. Ele canalizou essa pressão para empreendimentos criativos, o que o levou a ocupar posições de destaque na indústria de sucos e no ensino superior, onde sua intensidade e sensibilidade se tornaram características marcantes e não fraquezas. Conforme sua carreira progredia, Omar fez a transição do cinema para a televisão, onde uma carreira de longo prazo exige disciplina. Seu papel como doutor, Eric Foreman na série House of Doctor, foi um ponto de virada, transformando-o de um protagonista inexperiente em um ator dramático requisitado. Essa transição lhe trouxe estabilidade, mas também o pressionou a manter sua forma e atender às expectativas do público. Em sua vida pessoal, a instabilidade inicial gradualmente deu lugar à estabilidade. Após o término de seu relacionamento com Sanaa Lathan, Omar casou-se com a cantora Keisha Spivey em 2006. Juntos, eles criaram 2 filhos, e Omar também se tornou um pai dedicado à sua filha de um relacionamento anterior, priorizando a responsabilidade em vez da ambição. Omar Epps, agora com 53 anos, continua atuando como ator, produtor e roteirista. Com um patrimônio líquido estimado em 10 milhões de dólares americanos, sua vida reflete uma base sólida construída sobre perseverança, dedicação à família e uma carreira que aprendeu a perdurar. Alfre Woodard, como Camille Wright. Alfre Woodard nasceu em 8 de novembro de 1952 em Tulsa, Oklahoma, USA. Enfatizando as pressões parentais, o sacrifício e a decepção silenciosa que moldaram as escolhas de Mônica. Essa reserva foi aprimorada desde jovem. Criada em uma família operária de Oklahoma, com um pai designer de interiores e uma mãe dona de casa, Alfre vivenciou a discriminação racial que, sutilmente,
limitou suas expectativas. Essa pressão a levou aos palcos, onde disciplina e talento importavam mais do que fama, e seus primeiros papéis teatrais rapidamente evoluíram para papéis de autoridade moral no cinema, sinalizando uma clara transição de ganhar a vida para seguir sua vocação. Conforme sua carreira progredia, sua influência crescia. Filmes como Cross Creek e o posterior Passion Fish demonstraram sua capacidade de projetar poder sem ostentação, e seu trabalho na televisão lhe trouxe tanto reconhecimento quanto exaustão. Embora os prêmios se acumulassem, a discriminação por idade e gênero limitou o número de papéis principais oferecidos, forçando-a a se adaptar em vez de recuar. Em casa, a estabilidade vinha acompanhada de responsabilidade. Alfre casou-se com o escritor Roderick Spencer em 1983 e juntos criaram 2 filhos, Mavis e Duncan. O casamento durou décadas, marcado por agendas exigentes e períodos de separação, exigindo um equilíbrio constante entre as ambições profissionais e a vida familiar. Hoje, Alfre Woodard, de 74 anos, continua sendo uma artista, produtora e ativista, amplamente considerada uma veterana de Hollywood. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de 8 milhões de dólares. Seu legado se baseia na longevidade, dignidade e na capacidade de manter a influência sem abandonar seus princípios. Kyla Pratt como a jovem Monica Wright. Kyla Pratt nasceu em 16 de setembro de 1986, em Los Angeles, Califórnia, mostrando como a ambição e o amor se chocam muito antes da vida adulta. Essa intensidade refletia uma infância dedicada inteiramente ao trabalho. A carreira de atriz entrou em sua vida muito cedo, preenchendo sua agenda com testes, sets de filmagem e expectativas, enquanto a maioria das crianças ainda estava descobrindo quem eram. Enquanto isso, ela estrelou filmes e séries de televisão como Dr. Dolittle e Dr. Dolittle 2, aprendendo os truques do ofício em uma idade em que o descanso era raro. Sua popularidade só cresceu com o passar dos anos. Sua dublagem como Penny Proud em The Proud Family a tornou um nome conhecido por gerações, e sua participação no programa One on One ajudou a manter sua fama na televisão. O sucesso veio rapidamente, mas a transição de estrela infantil para atriz adulta trouxe consigo suas próprias pressões, forçando-a a se reinventar em uma indústria que raramente espera. Sua vida pessoal, no entanto, ofereceu-lhe um tipo diferente de estabilidade. Kyla iniciou um relacionamento duradouro com Danny Kirkpatrick em 2008, optando pela estabilidade e evitando a incerteza da fama. A maternidade, posteriormente, mudou suas prioridades e lhe proporcionou uma base sólida para uma vida além da carreira. Ela teve 2 filhas, Lyric Kirkpatrick, em 2010, e Lya Kirkpatrick, em 2013. Kyla Pratt, agora com 40 anos, continua a dublar e estrelar como Penny Proud em The Proud Family, com uma voz mais forte e confiante do que nunca. Com um patrimônio líquido estimado em 3 milhões de dólares americanos, sua história reflete uma maturidade conquistada com elegância, não com pressa. Debbie Morgan como Nona McCall. Debbie Morgan nasceu em 20 de setembro de 1956 em Dunn, Carolina do Norte, EUA, conferindo a Quincy uma sensação de calor familiar mesmo em meio à turbulência do mundo exterior. Esse tipo de força silenciosa não é facilmente adquirida. Criada em um ambiente familiar turbulento e em constante mudança devido a um pai abusivo e alcoólatra, Debbie aprendeu desde cedo a manter a compostura sob pressão. Essas experiências se refletiram sutilmente em seus primeiros papéis no cinema, incluindo performances emocionalmente contidas nas séries Roots, The Next Generation e Good Times, onde ela transmitiu a dor sem ostentação. Essa disciplina emocional a ajudou a seguir em frente. Anos mais tarde, o público da televisão a acolheu no papel de Angie Baxter Hubbard em All My Children, um papel que fez história e lhe rendeu um Emmy de melhor atriz em série de televisão. Quando entrou para o mundo do cinema, Eves Bayou revelou um lado diferente dela, misterioso, vulnerável e profundamente humano, provando que ela podia dominar a tela muito além dos limites da televisão convencional. Sua vida pessoal também teve altos e baixos. Debbie casou-se com Charles Weldon em 1980, depois com o ator Charles S. Dutton em 1989 e, por fim,
com o fotógrafo Don Thompson em 1997. Cada casamento terminou de forma discreta, sem filhos, e cada um a levou a se isolar ainda mais. A estabilidade finalmente chegou com seu casamento com Jeffrey Winston em 2009, inaugurando um capítulo mais tranquilo após décadas de turbulência. Debbie Morgan, agora com 70 anos, continua ativa no cinema e na televisão, com um patrimônio líquido estimado em 12,5 milhões de dólares americanos. Seu legado é construído sobre a perseverança, uma força que nunca exigiu atenção, mas sempre conquistou respeito. Gabrielle Union como Shawnee. Gabrielle Union nasceu em 29 de outubro de 1972, em Omaha, Nebraska, USA, aos 28 anos. O papel reflete o fascínio do status e da imagem, contrastando sutilmente com o profundo vínculo emocional no cerne da história. Essa autoconfiança se baseia na sobrevivência. O divórcio dos pais e a constante exposição à violência fizeram com que Gabrielle crescesse em uma atmosfera de cautela e desconfiança, aprendendo a observar as situações e a se proteger desde jovem. Por volta da mesma época, ela começou a aparecer em séries de comédia e a fazer sua estreia no cinema, lançando as bases para sua rápida ascensão à fama. O reconhecimento veio depressa. O filme As Apimentadas a transformou em um ícone da cultura pop e lhe rendeu um prêmio NAACP Image Award, enquanto filmes como Bad Boys 2 e Livrai-nos de Eva solidificaram sua presença nas telas. Seu sucesso profissional também encobriu a violência na indústria, e mais tarde ela admitiu publicamente ter sofrido assédio sexual, o que lhe deixou cicatrizes psicológicas duradouras. Sua vida pessoal era igualmente pública. Em 2001, ela se casou com o jogador da NFL Chris Howard. A união, que ela descreveu posteriormente como precipitada e emocionalmente destrutiva, terminou em divórcio em 2006. Anos depois, o amor retornou de uma forma diferente quando ela começou a namorar a estrela da NBA, Dwayne Wade, cuja abertura emocional mudou sua compreensão de relacionamento. Eles se casaram em 2014 e Guy, por meio de barriga de aluguel, deram as boas-vindas à filha, Kavya James Union Wade, em 2018. Agora com 54 anos, Gabrielle Union combina atuação, escrita e ativismo social, e tem um patrimônio líquido estimado em 40 milhões de dólares americanos. Sua carreira é construída não apenas sobre a fama, mas também sobre sua honestidade e resiliência. Harry Lennox como Nathan Wright. Harry Lennox nasceu em 16 de novembro de 1964 em Chicago, Illinois, USA, transformando as expectativas dos pais em um inimigo silencioso. Essa reserva estava enraizada nele desde jovem. Nascido e criado em uma grande família operária de Chicago, Lennox aprendeu a impressionar sem precisar levantar a voz. Esse instinto ficou evidente em seus primeiros papéis em filmes como Five Heartbeats e Get on the Bus, onde a presença se sobrepunha aos diálogos e o peso moral dominava cada cena. O público gradualmente passou a associá-lo a uma imagem de autoridade. Os fãs de beisebol lembram-se de Pedro Serrano por seu papel em Major League Baseball, e os telespectadores mais tarde o acolheram por sua interpretação de David Palmer no filme 24 Horas. Esses papéis lhe trouxeram aclamação, mas também expectativas menores, muitas vezes retratando-o como um homem forte em vez de um fraco. A vida em casa era igualmente complicada. Lennox casou-se com Elena Sims em 1980 e, em seguida, com Lynn Griffith em 1989, com quem teve 2 filhos, Charles e Catherine. Após esses casamentos, a estabilidade retornou quando ele se casou com Gina Graves, uma executiva. Em 2009, essa união duradoura acompanhou sua longa carreira. Harry Lennox, agora com 62 anos, continua trabalhando regularmente em cinema, televisão, teatro e dublagem. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 4 milhões de dólares, sua carreira reflete sua natureza calma, modesta e tranquila, além de sua presença constante. Regina Hall como Lena Wright. Regina Hall nasceu em 12 de dezembro de 1970, em Washington, D.C., USA. Aos 30 anos, interpretou Lena Wright. Sua perspectiva foi moldada pela perda. Enquanto estudava jornalismo na Universidade de Nova York, o pai de Regina faleceu repentinamente de um AVC, o que mudou drasticamente sua vida. Logo depois, ela começou a investir na carreira de atriz, conseguindo seus primeiros papéis na série The Best Man
e participações menores na televisão, o que a introduziu gradualmente a uma indústria que ela nunca havia planejado seguir. O gênero comédia mudou tudo. Todo mundo em pânico. Apresentou suas habilidades de atuação ousadas a um público mais amplo e lhe rendeu um prêmio no MTV Movie Awards. Mas ela se recusou a ser rotulada em um único gênero. Seus papéis dramáticos em projetos como Cidadão Infrator e, mais tarde, Apoie as Garotas, demonstraram uma profundidade que os críticos não podiam mais ignorar. No entanto, o amor permanece sem solução. Regina nunca se casou, uma escolha ditada pelos cuidados que dedicou à sua mãe. Muito tempo depois de esta ter sido diagnosticada com esclerose sistêmica, uma doença autoimune rara, essa responsabilidade mudou suas prioridades, transformando a solidão em uma força em vez de uma ausência. Regina Hall, agora com 56 anos, produz, atua e dirige projetos por meio de sua própria empresa, com um patrimônio líquido estimado em aproximadamente 6 milhões de dólares americanos. Sua carreira prova que uma trajetória profissional duradoura pode se desenvolver discretamente, sem alarde ou concessões. Glendon Chapman como o jovem Quincy McCall. Glendon Chapman nasceu em 17 de maio de 1986, no condado de Los Angeles, Califórnia, lançando as bases para as futuras dificuldades de Quincy. No entanto, sua presença em cena demonstrou sua desenvoltura diante das câmeras em uma idade tão jovem. Sua carreira de ator começou cedo, com papéis em filmes como Eraser e Boy Geniuses, o que o levou a sets de filmagem onde a disciplina era valorizada em detrimento da rotina infantil. Ao contrário de muitos de seus colegas, esse impulso não lhe trouxe fama duradoura. Os papéis eram poucos e as oportunidades escassas, dificultando a transição da fama infantil para a estabilidade na vida adulta. Em vez de buscar a continuidade, ele se afastou à medida que a indústria do entretenimento evoluía. Esse distanciamento da fama moldou uma vida mais tranquila e madura. Sem relações públicas ou escolhas que chamem a atenção, a vida de Glendon se desenrolou em grande parte fora do universo do entretenimento, sem pedir desculpas, mas despercebida. Glendon Chapman completa 40 anos hoje. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 500 mil dólares americanos, sua história nos lembra que nem todo papel na infância se transforma em uma carreira para a vida toda e que, às vezes, dar um passo para trás é a melhor maneira de sobreviver. Dennis Haysbert como Zeke McCall. Dennis Haysbert nasceu em 2 de junho de 1954 em San Mateo, Califórnia, USA. Seu papel personifica a pressão geracional, retratando a ambição como uma forma de disciplina em vez de emoção, e aprofunda o conflito interno de Quincy. Essa postura autoritária deriva de sua criação restrita, criado em uma família grande de 9 filhos, com um pai que era guarda-costas e uma mãe que era dona de casa. Dennis aprendeu desde cedo a atrair atenção. Sua altura e etnia atraíram atenção indesejada, levando-o a interpretar papéis de escapista controlado, primeiro na televisão e depois em filmes que promoviam autoridade e elegância. O reconhecimento profissional veio gradualmente. Papéis em Major League e, posteriormente, na série de televisão 24, o transformaram em um ícone de força e confiabilidade. Mas o sucesso tinha seus limites. Ele era frequentemente escalado para papéis de figuras autoritárias, o que lhe garantia uma carreira estável, mas também limitava sutilmente seu potencial como ator, mesmo que o público instintivamente passasse a confiar nele. Sua vida pessoal refletiu mudanças semelhantes. Dennis casou-se com Helena Sims em 1980, um casamento que terminou em divórcio em 1984. Mais tarde, em 1989, casou-se com Lynn Griffith, com quem teve 2 filhos, Charles e Catherine, antes de se divorciar em 2001. Cada fase de sua vida significou equilibrar as exigências de sua carreira com as responsabilidades familiares. Agora, aos 72 anos, Dennis Haysbert continua trabalhando no cinema, na televisão, como dublador e como produtor. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 20 milhões de dólares, sua vida reflete uma força construída sobre a perseverança, não a inovação, mas a consistência na qual os espectadores nunca deixaram de acreditar.